No filme Tempos Modernos, de 1936, Charlie Chaplin trazia a relação do homem e das máquinas no processo de industrialização. Para longe das previsões catastróficas operacionalizadas naquela obra, trazendo relação de alienação do trabalhador e males de distribuição de riquezas, ainda assim aquele processo evolutivo de industrialização veio se aperfeiçoando desde aquela época. Outras tantas obras cinematográficas vieram ao longo dos tempos traçando o futuro do homem e do trabalho. Algumas dessas inovações ainda não chegaram à sociedade, outras tantas estão no dia a dia e se desenvolvendo cada vez mais. O que era comum de vermos no âmbito profissional até poucos dias já tem mudado sua forma de ser operado. Exemplificando este processo, aqui no Brasil ainda vemos a coleta de lixo ser operada por um motorista no veículo e 2 ou 3 profissionais da limpeza correndo atrás do mesmo, recolhendo os resíduos. Porém, em alguns locais do mundo já há a operação deste tipo de veículos apenas com motorista, sendo um sistema de braço robótico a coletar as caçambas de resíduos, as quais têm sido padronizadas. E, por mais incrível que possa parecer, empresas como a Traton já desenvolvem este mesmo veículo 100% autônomo, dispensando inclusive o motorista. O último vértice humano do processo, assim que outrora eram 4 empregos, por turno em um veículo, agora serão apenas 1 ou 2, mas em escritórios acompanhando na tarefa, corrigindo a rota, confirmando o funcionamento correto e garantindo a plena eficiência da operação. Mas não para por aqui a evolução do polo de uma profissão de baixa remuneração, pois o futuro da medicina já acontece de forma similar com robôs operando humanos realizando cirurgias, mas que em breve deixarão de ser necessários para o controle, passando a uma cirurgia totalmente autônoma, como já há relatos de ocorrência na China. Estes são 2 polos antagônicos, se assim podemos dizer, mas entre um e outro há um universo de trabalhadores e funções que sim, serão, se já não o são, atingidos por atuação de inteligência artificial. O efeito disso, a substituição do labor humano por labor robótico, denota um efeito que podemos denominar emprego redundante, quando um trabalho pode deixar de ser feito sem afetar a produção, o que ocorre e ocorrerá ainda mais com a inteligência artificial. É evidente que este é um fenômeno tecnológico e não se despreza a necessidade dessas evoluções, mas aparentemente irá trazer um alto desemprego associado a isto. Este processo de transformação do humano em matéria descartável parece inevitável. Muitas sociedades desenvolvidas ao redor do mundo, com todas as premissas acima, têm se debruçado em soluções que visam não tornar o humano em ser um obsoleto laboral, conforme as evidentes dificuldades de subsistência. Claro que se pensarmos no médico, a migração poderá ser sentida com menor afinco, pois poderá deixar de atender pacientes e migrar para os estudos das doenças e suas curas, algo não tão simples para pessoas com menor capacitação profissional, como o exemplo dado do coletor de lixo ou então de um caixa de supermercado, outra função que vem perdendo espaço para self-pay das redes de supermercado. Com este enfoque em mente, há uma grande urgência em recomeçar a tratativa de uma revolução do ser humano quanto dependente do trabalho, preparando o mesmo para ser um instrumento válido em um mundo tecnológico. E dessas premissas, criamos a ideia do Conselho de Requalificação Profissional, baseado em um modelo sueco que já tem trazido resultados em melhoria profissional e salarial àqueles que dele participam. O foco é trazer para as empresas de qualquer esfera um plano de atendimento ao futuro desempregado, acompanhamento psicossocial e profissional com ênfase em preparar o profissional para uma nova formação. E para isso, toda a sociedade laboral será envolvida, incluindo as entidades sindicais e entidades de classe. Nossa sugestão, então, aproveitando a legislação vigente do seguro-desemprego, é trazer ênfase para a parte de requalificação do profissional, e não apenas aos valores de subsistência necessários ao período de ócio profissional. O Conselho deve iniciar dentro da própria empresa, com a participação do sindicato de empregados que abrange a atividade. Por este, será formado o Conselho, junto aos profissionais especializados em recursos humanos, psicologia, orientação profissional e professores das áreas de tecnologia ou outras funções para identificação e capacitação do trabalhador. Estes profissionais serão admitidos pela própria empresa, sendo o custeio deste Conselho partindo da empresa, do sindicato e do trabalhador, bem como com a participação governamental por meio da desoneração tributária e a par do quadro demissionário que poderá vir a ocorrer, buscando todos os profissionais potencialmente atingidos, estudará junto aos mesmos as suas melhores qualificações, trabalhando seu currículo profissional, desenvolvendo as habilidades para o ambiente tecnológico e, por fim, dentro da própria unidade ou de outras empresas, indicará tal profissional já qualificado para as funções acima da que tenha tido quando do emprego anterior. Como dito, a operação demandará inovação na legislação do seguro-desemprego, tal qual como na renúncia fiscal, bem como do complemento financeiro desta equação, e sugere-se que o governo participe com a redução da alíquota do seguro-acidente de trabalho de 3% para 1,5%, além de que todas as esferas, os sindicatos participem com 3% do faturamento bruto,
o empregado com 4 dias anuais de seu salário e o empregador atual com 1% do faturamento bruto anual. Tais sugestões de resolução financeira partem, cada qual com sua renúncia, em busca de solidificação do orçamento e do bem social futuro do emprego. Apenas exemplificar, a redução do recolhimento do SAT, renúncia governamental, baseia-se que com menos operação física do humano no ambiente laboral ocorrerá de fato uma redução de lesões e doenças associadas ao trabalho. A proposta da revisão do seguro-desemprego já está pronta à apreciação dos órgãos legislativos, e vocês podem conferir no material escrito previamente fornecido, bem como o Conselho também tem por previsão a implementação de futura política de emprego favorecendo as gerações atuais, a não ser um descartável amanhã.